O brilho ofuscante dos holofotes refletia no mármore polido do salão anual de supercarros e inovação, um santuário para a opulência sobre rodas. O ar vibrava com um murmúrio de conversas regadas a champanhe e o cheiro de couro novo e cera automotiva de luxo. Sedãs alemães de performance impecável e esportivos italianos, que pareciam esculpidos pelo vento, alinhavam-se como deuses metálicos em seu próprio Olimpo. Foi então que o som sacrílego quebrou a harmonia dos milhões de reais. Um ronco rouco, teimoso e inconfundível de um motor a ar, um som que pertencia a outra era, a outro mundo. Lenta e deliberadamente, uma Kombi 1978, com sua pintura fosca desgastada e alguns pontos de ferrugem que pareciam mais cicatrizes de honra do que sinais de negligência, adentrou o pátio sagrado. Com uma audácia inexplicável, ela manobrou e estacionou perfeitamente em uma vaga reservada. Seu motor morrendo com um suspiro cansado que ecoou como um trovão no silêncio que se instalara. No palco principal, sob um feixe de luz que o destacava como uma divindade corporativa, Ricardo Bastos, o CEO da Bastos Motors e anfitrião do evento, parou seu discurso no meio de uma frase. Seus olhos, acostumados a varrer multidões de admiradores e investidores, focaram com incredulidade na modesta van. Um sorriso de desprezo rasgou seu rosto perfeitamente barbeado. Ele ergueu o microfone, e sua voz, amplificada para cada canto do vasto salão, gotejou veneno e arrogância. "Segurança!" ele bradou, a palavra ecoando nas paredes de vidro. "Quem foi o incompetente que deixou essa lata velha entrar no meu evento?" A pergunta retórica foi o estopim. Uma onda de gargalhadas cruéis varreu a elite presente, um coro de escárnio que ricocheteou pelo ambiente, transformando a Kombi e seu motorista invisível em um espetáculo de humilhação pública. Para eles, era apenas um momento divertido, o ridículo servido como entretenimento. A porta do motorista da Kombi se abriu com um rangido que pareceu desafiar as risadas, e dela desceu Lia. Aos 23 anos, ela era um anacronismo vivo naquele ambiente. Vestia um macacão de mecânico gasto, com manchas de graxa que contavam histórias de longas noites de trabalho, e calçava coturnos surrados cujas solas já haviam pisado em mais óleo do que aqueles tapetes persas jamais veriam. Seu cabelo estava preso num coque desleixado, e seu rosto, livre de qualquer maquiagem, carregava uma expressão de calma desconcertante. Ela não parecia intimidada, não parecia envergonhada. Seus olhos varreram a multidão debochada e o homem no palco com uma serenidade que era, em si, uma afronta. Eles viam uma garota pobre, uma intrusa, um erro no sistema. O que ninguém ali podia sequer começar a imaginar era que não estavam testemunhando um acidente, mas sim o início preciso e calculado de um acerto de contas. Aquela lata velha era um cavalo de Troia, e aquela garota era a estrategista genial que estava prestes a incendiar a cidade. Antes de continuarmos com a história de Lia e sua jornada por justiça, queremos fazer uma pausa para nos conectar com você. De qual cidade você está nos assistindo? Adoraríamos saber até onde nossas histórias de superação estão chegando, então conte pra gente aí nos comentários. Se você, assim como nós, acredita no poder da inteligência, da determinação e do verdadeiro talento sobre a arrogância e o preconceito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, o mais importante, ativar o sininho de notificações. É a sua inscrição que nos permite continuar forjando essas lendas de vingança justa. Fazendo isso, você garante que não perderá nenhum conteúdo transformador. E acredite, você vai ficar absolutamente chocado e inspirado com a reviravolta genial e a recompensa final que Lia conquistará. Fique até o final, porque a catarse que está por vir é uma das mais satisfatórias que você já viu. A humilhação de Ricardo Bastos será lendária. O espetáculo da crueldade estava em seu auge. Ricardo Bastos saboreava cada segundo, descendo do palco como um imperador romano que se aproxima de um gladiador indefeso na arena. Ele gesticulava, seu relógio Rolex de R$100.000 brilhando sob os holofotes, um farol de sua própria importância. As risadinhas da multidão seguiam seus passos.
Um enxame de validação para seu ego inflado. Para eles, o universo era simples. Valor era medido em cifras. Poder era medido em posses. E aquela garota e sua Kombi enferrujada não possuíam nada. A humilhação era total, pública e desenhada para quebrar o espírito de qualquer um. Ricardo e sua plateia de elite acreditavam ter vencido antes mesmo da batalha começar, selando o destino da garota com seu desprezo coletivo. Mas eles cometeram um erro fatal, um erro nascido da mais pura e cega arrogância. Subestimaram a mulher que acabaram de transformar no centro de seu circo cruel. Porque aquela não era uma garota qualquer, era Lia. E ela estava prestes a transformar o palco da sua humilhação no altar de sua gloriosa e inesquecível vindicação. Por trás daquela calma estoica, Lia era uma fortaleza construída sobre uma fundação de dor e propósito. Ela era órfã, tendo perdido os pais em um acidente de carro quando era apenas uma criança. O mundo a teria descartado, uma estatística em um sistema indiferente, se não fosse por seu avô, o velho Antônio. Ele a acolheu em sua pequena casa e em sua oficina ainda menor. Um lugar que cheirava a graxa, suor e a uma dignidade feroz. Foi ali, entre ferramentas gastas e motores abertos, que Lia encontrou seu verdadeiro lar. Aquele homem, com as mãos perpetuamente sujas e o coração imenso, não lhe ensinou apenas a trocar um filtro de óleo. Ele lhe ensinou a ouvir a alma das máquinas, a entender a linguagem silenciosa das engrenagens e dos pistões. Ele era seu pai, sua mãe, seu mentor e seu único herói, um universo inteiro contido em um único homem gentil. E sua morte, 2 anos antes, não deixou apenas um vazio, mas sim um juramento silencioso. A motivação de Lia não era o dinheiro ou a fama que cintilavam naquele salão de luxo. Sua motivação era um legado. Seu avô, um mecânico genial autodidata, sempre sonhou em provar uma teoria que o consumia, que a verdadeira engenharia não residia no brilho do cromo ou no preço exorbitante, mas na inteligência pura, na eficiência e na alma que se infundia em um projeto. Ele via os carros de luxo modernos como bestas estúpidas, potentes, mas sem imaginação. Sua tese de vida era a Kombi. Para o mundo, uma van velha. Para eles, era uma tela em branco, um laboratório sobre rodas. Ele faleceu antes de completar sua obra-prima, deixando para Lia apenas as chaves do veículo, uma caixa de ferramentas enferrujada e um sonho inacabado. Cada parafuso que Lia apertava, cada fio que ela soldava, era uma conversa com o fantasma de seu avô, uma promessa de que o trabalho de sua vida não seria esquecido, mas sim celebrado no palco mais arrogante do mundo. A multidão via apenas um macacão gasto e coturnos surrados, mas essas eram as vestes de uma guerreira. A verdadeira armadura de Lia era invisível, um conhecimento enciclopédico e obsessivo, forjado no fogo solitário de inúmeras madrugadas. Enquanto outros jovens de sua idade buscavam a distração das festas e das redes sociais, Lia travava suas próprias batalhas em sua pequena garagem. Sob a luz fraca de uma única lâmpada, ela se debruçava sobre manuais técnicos que o mundo havia esquecido. Sua universidade era o chão de cimento frio. Seus professores eram os fantasmas de engenheiros do passado. Ela não dormia, ela estudava, ela não descansava, ela decifrava. O cansaço era um luxo que ela não podia pagar, pois sua missão era muito maior do que seu próprio conforto. Era uma busca quase monástica pelo saber, uma peregrinação silenciosa através de décadas de inovação e esquecimento. Sua arma secreta era a sua capacidade sobre-humana de aprender. Com um celular de tela trincada, conectado a uma instável rede de internet gratuita que ela conseguia captar do vizinho, Lia mergulhava fundo no conhecimento global. Ela passava horas a fio traduzindo, palavra por palavra, antigos manuais de serviço da Volkswagen, escritos em um alemão gótico e técnico que faria engenheiros formados desistirem. Ela usava um tradutor online gratuito, pacientemente montando o quebra-cabeça de cada frase, extraindo conceitos e princípios que a indústria moderna, em sua pressa por novidade, havia descartado como obsoletos. Para ela, aqueles documentos amarelados não eram papel velho. Eram escrituras sagradas,
contendo a sabedoria perdida de mestres que, como seu avô, entendiam que a simplicidade era a mais alta forma de sofisticação. Mas seu estudo não parou na mecânica clássica. Lia era uma polímata da era digital, devorando cursos online gratuitos de engenharia elétrica, design sustentável e programação de microcontroladores. Ela assistia repetidamente a vídeos de engenheiros japoneses minimalistas, aprendendo os segredos da otimização do espaço, a filosofia do cada centímetro conta. Ela estudou a eficiência das baterias de estado sólido e os algoritmos de gerenciamento de energia que moviam os satélites em órbita. Ela aprendeu a programar em Python para criar seu próprio sistema de diagnóstico e controle, transformando a velha Kombi em um veículo inteligente. Lia não estava apenas consertando um carro antigo. Ela estava fundindo o passado e o futuro, combinando a robustez da engenharia analógica com a precisão da inteligência digital. Aquela Kombi, zombada por Ricardo e sua plateia de snobs, era a antítese de uma lata velha. Era o projeto de sua vida, a tese de doutorado informal de seu avô, um milagre da engenharia nascido da necessidade e da genialidade. A pintura fosca e os pontos de ferrugem não eram descuido, mas uma escolha estética deliberada, uma casca humilde para proteger um núcleo revolucionário. Era um disfarce, uma camuflagem projetada para enganar os olhos arrogantes que só conseguiam enxergar o valor superficial. Por dentro, aquele veículo era um ecossistema autossuficiente, um testemunho ambulante da filosofia de seu avô. Cada componente havia sido escolhido, modificado ou criado do zero por Lia, em um processo que levou anos de tentativa e erro, frustração e epifanias solitárias. A aparência de Lia, portanto, não era um sinal de pobreza, mas sim de prioridade. Cada centavo que ela ganhava em pequenos bicos como mecânica não era gasto em roupas novas ou em um celular melhor. Era investido no projeto. Um novo conjunto de células de bateria de lítio-ferro-fosfato era mais importante que um tênis sem furos. Um osciloscópio de segunda mão era um luxo maior do que qualquer jantar em restaurante. Suas mãos, com unhas quebradas e permanentemente manchadas de graxa, não eram um sinal de desleixo, mas as mãos de uma criadora, de uma artista cuja tela era o metal e cuja tinta era a eletricidade. Elas eram um testamento de seu compromisso, a prova física de sua dedicação incansável a uma causa que ninguém mais no mundo compreendia ou valorizava. O contraste entre ela e a multidão era abismal e definia toda a cena. Eles usavam roupas que custavam mais do que tudo que ela possuía, mas suas mentes estavam vazias da curiosidade que a consumia. Eles falavam sobre a potência dos motores em cavalos, mas não entendiam nada sobre a beleza da termodinâmica. Eles admiravam o design, mas ignoravam a engenhosidade da função. Lia, em seu silêncio, representava a substância sobre a aparência, o conhecimento sobre o status. Ela era a personificação da verdade inconveniente de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no relógio que ela usa no pulso, mas na complexidade e na beleza do universo que ela carrega dentro de sua mente. E o universo de Lia era vasto, complexo e estava prestes a colidir com o mundo pequeno e superficial de Ricardo Bastos. Aquele momento, sob os holofotes da humilhação, era exatamente onde Lia precisava estar. Ela não entrou ali por engano. Sua chegada não foi um acidente. Foi uma invasão planejada, uma incursão estratégica no coração do território inimigo. Ela estudou o evento por meses, sabendo que ali estariam os maiores nomes, a imprensa especializada e, o mais importante, o homem que personificava tudo o que seu avô desprezava, a arrogância da indústria que vendia velocidade como se fosse visão. Ela não veio pedir uma chance. Ela veio para tomar o que era seu por direito, o reconhecimento. Ela veio para quebrar o monopólio da inovação que aqueles homens de terno acreditavam possuir. Ela estava calma porque sabia de algo que eles não sabiam. O jogo já estava ganho. Assim, enquanto as gargalhadas ainda ecoavam pelo salão, Lia permanecia imóvel, não como uma vítima, mas como uma caçadora. Ela era Davi, mas em vez de uma funda, carregava anos de conhecimento acumulado. Sua Kombi
era seu Golias particular. Não um gigante de força bruta, mas um gigante de inteligência subestimada. A plateia via uma garota assustada, prestes a ser esmagada. O que estava realmente acontecendo era o silêncio calculado de uma mestra de xadrez que acabara de colocar o rei adversário em um xeque-mate do qual ele ainda não tinha a menor consciência. O circo de arrogância que Ricardo Bastos havia montado estava prestes a ter sua atração principal revelada. E não era a garota humilde, mas a genialidade pura e avassaladora que ela estava prestes a desencadear. Ricardo Bastos não se satisfez com a risada geral. Aquilo era pouco. Para um homem que media o sucesso em decibéis de adulação, a humilhação de um estranho era um esporte, e ele era um campeão. Ele desceu os degraus do palco com a gravidade de um monarca, inspecionando seus domínios. Seu terno italiano impecável não amassando 1 milímetro. A multidão, sentindo o cheiro de sangue no ar, abriu caminho para ele como o mar se abriu para Moisés, formando um corredor de expectativa que levava diretamente à Kombi e à sua jovem dona. Cada passo de Ricardo era deliberado, um tambor de guerra batendo em direção à sua vítima. Ele não ia apenas expulsá-la, ele ia dissecá-la publicamente, transformando seu desprezo em uma performance inesquecível para seus pares. A atmosfera de celebração tecnológica havia se transformado em algo muito mais primitivo. A arena de um coliseu moderno, e o leão faminto se aproximava. Chegando diante do veículo, Ricardo parou a uma distância segura, como se temesse que a pobreza fosse contagiosa. Seu rosto se contorceu em uma máscara de nojo teatral. Ele não tocou na Kombi. Em vez disso, usou seu dedo indicador, adornado com um anel de ouro maciço, para apontar para um pequeno ponto de ferrugem perto do farol. Vejam isso, sua voz de barítono projetada para que todos ouvissem. Isso não é pátina, meus caros, isso é tétano, é a decomposição em tempo real. Ele circulou o veículo lentamente, seu monólogo cruel continuando a cada passo. Os painéis desalinhados, a pintura que parece ter sido aplicada com um rolo de lã, é uma ode à mediocridade, uma estátua em homenagem ao fracasso. Cada insulto era uma facada, afiada e precisa, destinada não apenas a ferir, mas a destruir a dignidade de Lia sob o peso do ridículo coletivo. A zombaria, no entanto, precisava de um selo de aprovação profissional para atingir seu clímax. Ricardo, um mestre da crueldade social, sabia disso. Ele se virou para o grupo de homens de camisa branca engomada e crachás da Bastos Motors. Hans, Pierre. Ele chamou seus engenheiros-chefes, 2 alemães de semblante severo que lideravam sua divisão de P&D. Venham aqui, por favor. Usem sua expertise para nos iluminar. Qual é o valor de inovação que vocês enxergam nesta relíquia? O convite era uma ordem velada. Os 2 engenheiros se aproximaram. Seus rostos uma mistura de desconforto e lealdade serviu. Eles eram pagos para concordar com Ricardo, e aquele era o momento de provar seu valor, não técnico, mas como cúmplices da arrogância de seu chefe. A humilhação estava prestes a ganhar um verniz de autoridade técnica. Hans, o mais velho, com óculos de aros finos, deu uma batidinha condescendente na lateral da Kombi, produzindo um som oco e patético. Bom, senhor Bastos. Ele começou em um português com forte sotaque. A estrutura monobloco é antiga. A aerodinâmica é comparável à de um tijolo. Do ponto de vista da engenharia moderna, é um fóssil. Pierre acrescentou, com um sorriso afetado. É um bom exemplo para nossos estagiários do que não fazer. Um estudo de caso em ineficiência. As risadas da multidão se tornaram mais altas, agora validadas pela análise dos especialistas. A opinião dos engenheiros transformou o escárnio em um fato supostamente irrefutável, cimentando a posição de Lia como uma amadora ignorante que ousou pisar em um terreno sagrado. Era um ataque coordenado, projetado para aniquilar qualquer pretensão de conhecimento que ela pudesse ter. Não satisfeito, Ricardo ampliou seu circo. Ele acenou para um grupo de homens mais velhos, vestidos com a opulência discreta da riqueza antiga, seus clientes mais importantes. Senhores, por favor, aproximem-se. Testemunhem em primeira mão o tipo de audácia que enfrentamos hoje. Alguém acredita que isso
Ele gesticulou para a Kombi com um floreio dramático. Pertence ao mesmo universo que o V12 biturbo que acabamos de revelar? Os bilionários riram. Um som seco e abafado de quem não precisa se esforçar para ser ouvido. Um deles, segurando uma taça de cristal, comentou para o amigo ao lado, alto o suficiente para que Lia ouvisse. Minha filha tem uma casinha de bonecas mais bem construída que isso. A humilhação agora transcendia o profissional e se tornava social, uma declaração de que ela simplesmente não pertencia à mesma espécie que eles. No meio daquele redemoinho de desprezo, uma luz vermelha piscava insistentemente. Era a câmera de um famoso vlogger de carros de luxo, um jovem com milhões de seguidores que se alimentavam de drama e ostentação. Ele focava sua lente de forma quase predatória no rosto de Lia, fazendo closes extremos, caçando uma lágrima, um tremor no lábio, qualquer sinal de que ela estava quebrando. A humilhação não era mais efêmera, estava sendo gravada, editada e seria transmitida para um público global. Lia não estava apenas sendo ridicularizada por 50 pessoas em um salão, sua imagem estava sendo transformada em um meme. Um clipe viral intitulado Garota Pobre Tenta Invadir Evento de Luxo e é Destruída. A câmera era uma arma fria e implacável, e Ricardo Bastos a usava com a habilidade de um general experiente. Contudo, para a frustração crescente de Ricardo e para a confusão da multidão, Lia não oferecia a reação que eles tanto desejavam. Ela permanecia em pé ao lado da porta de sua Kombi, imóvel como uma estátua. Seu rosto era uma tela em branco, seus olhos focados em um ponto distante, acima das cabeças de seus algozes. Sua respiração era calma, seu corpo relaxado. Não havia lágrimas, não havia raiva, não havia medo. Havia apenas uma serenidade quase sobrenatural, uma calma que era mais provocadora do que qualquer grito de desafio. A ausência de sua dor roubava-lhes a satisfação. Era como gritar com uma montanha. Sua indiferença era um insulto à magnitude do poder deles. E isso começou a enfurecer Ricardo de uma forma que a zombaria inicial não conseguiu. Ele precisava quebrar aquele silêncio. Foi então que a crueldade de Ricardo evoluiu para uma aposta. A passividade de Lia era um desafio que seu ego não podia ignorar. Ele precisava forçá-la a se engajar, a admitir a derrota, a validar o poder dele sobre ela. Ele se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal, sua voz baixando para um silvo venenoso. Tudo bem, garota. Você gosta de ficar quieta, gosta de se fazer de misteriosa. Vamos ver até onde vai essa sua pose. Ele olhou para a multidão, seu sorriso se alargando em um esgar de predador. Vamos tornar isso um pouco mais interessante. O que acham? Um rugido de aprovação subiu da plateia sedenta por mais entretenimento. O ar ficou pesado, denso com a expectativa. Ricardo havia encontrado a ferramenta final para esmagá-la. A ganância e a desesperança que ele assumia que todos os pobres possuíam. Ele se postou diante dela, alto e imponente. O cheiro caro de sua colônia, contrastando com o cheiro fraco de óleo que emanava do macacão de Lia. Eu te faço uma proposta, disse ele, sua voz agora ressoando com autoridade final. Se essa coisa, ele cuspiu a palavra, tiver uma única inovação, uma só, que seja digna de estar neste salão, algo que meus engenheiros aqui não achem patético, eu te dou 500 mil reais. Agora, em uma transferência bancária. Ele sacou seu smartphone de última geração, a tela brilhando como uma promessa de uma vida inteira transformada. O valor pairou no ar, uma soma astronômica, uma impensável, projetada para deslumbrar e intimidar, para deixar claro o abismo que existia entre o mundo dele e o dela. Mas, ele continuou, e a palavra pendeu no ar como a lâmina de uma guilhotina. Se você não tiver nada, se for apenas a sucata que parece ser, a aposta tem um preço para você também. Seus olhos se cravaram nos dela, saboreando o momento. Você não vai apenas ir embora. Você vai subir naquele palco, pegar aquele microfone e vai dizer para todos ouvirem e para aquela câmera gravar. Eu sou uma fraude. Meu lugar não é projetando carros, é lavando peças em uma oficina de bairro. Você vai admitir publicamente a sua insignificância. A crueldade da condição era de tirar o fôlego.
Não era sobre dinheiro. Era sobre a aniquilação de um sonho, a execução pública de uma ambição. Era a sentença de morte para o espírito de Lia, e Ricardo estava ansioso para ser o carrasco. A multidão explodiu. O drama era palpável, mais emocionante do que qualquer revelação de supercarro. As pessoas se acotovelavam para ver melhor, os celulares todos apontados para Lia, os rostos iluminados pela luz das telas, ansiosos por capturar sua rendição. Era o confronto final entre o poder e a impotência, a riqueza e a pobreza, a arrogância e a humildade. Para eles, o resultado era óbvio. A garota aceitaria a humilhação, talvez tentasse fugir, mas no final, o peso dos R$500 mil e a pressão esmagadora a forçariam a jogar e a perder. Era a lógica do mundo deles. Tudo e todos tinham um preço, e a dignidade de uma garota pobre certamente era barata. Eles não estavam apenas assistindo, estavam participando de um ritual de poder, reafirmando sua própria superioridade através da desgraça dela. Um silêncio tenso e pesado caiu sobre o salão. Até as conversas mais distantes cessaram. O único som era o zumbido baixo da iluminação e o clique ocasional de uma câmera. Todos os olhos, desde os do bilionário entediado até os do engenheiro alemão, estavam fixos em Lia. O mundo inteiro parecia ter parado, esperando por sua resposta. Aquele era o ponto de ruptura. Aquele era o momento em que a história dela terminaria. Um conto de advertência sobre os perigos de sonhar acima de sua posição social. Ricardo Bastos sorria, um sorriso de vitória antecipada. Ele tinha encurralado sua presa. Ele havia construído a jaula perfeita de humilhação e tentação. Agora, tudo o que restava era o golpe de misericórdia. A confissão de sua boca que selaria seu triunfo. Foi quando a voz de Lia soou. Não era alta, não era desafiadora, mas cortou o silêncio com a clareza de um cristal. Eu aceito. As duas palavras, ditas com uma firmeza tranquila, caíram como pedras em um lago silencioso, as ondulações de choque se espalhando pela multidão. Ninguém esperava por isso. Esperavam súplicas, lágrimas, hesitação. Não esperavam aceitação imediata e inabalável. Ricardo piscou, seu sorriso vacilando por uma fração de segundo. Por um instante, ele sentiu uma pontada de incerteza, uma sensação estranha de que talvez tivesse calculado mal sua jogada. Mas foi apenas um instante, rapidamente suprimido por sua arrogância monumental. Era um blefe, ele pensou, o último ato desesperado de uma perdedora, mas Lia ainda não havia terminado. Depois de uma pausa perfeitamente cronometrada, que prendeu a atenção de todos de volta nela, ela acrescentou sua própria condição. Sua voz permaneceu no mesmo tom calmo e controlado, mas cada palavra era carregada de um peso moral que Ricardo não possuía. Mas a aposta tem uma condição minha, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele pela primeira vez. O dinheiro não será para mim. Quando eu ganhar, os R$500 mil serão transferidos diretamente como uma doação para a escola técnica pública do meu bairro, para que outros jovens como eu tenham as ferramentas para construir seus sonhos. A declaração a recontextualizou instantaneamente. Ela não era mais uma vítima lutando por si mesma. Ela era uma campeã lutando por uma causa. Com aquela única frase, Lia virou o jogo de cabeça para baixo. Ela não estava apenas aceitando a aposta de Ricardo. Ela estava elevando-a. Ela transformou um espetáculo sórdido de humilhação pessoal em uma batalha entre a arrogância egoísta e o propósito comunitário. De repente, Ricardo não era mais o imperador poderoso brincando com uma plebeia. Ele era o vilão rico que estava, efetivamente, apostando contra a educação de crianças pobres. A multidão, antes unida em seu escárnio, agora se sentia desconfortável. Alguns olhares se desviaram. O vlogger baixou um pouco a câmera. Lia não havia levantado a voz. Não havia feito uma única ameaça. Mas com poucas palavras, ela havia tomado o controle total da narrativa, expondo a podridão moral de seu adversário para que todos vissem. A arena estava montada, mas a gladiadora indefesa acabara de revelar que era ela quem havia escrito as regras do combate. Diante do silêncio expectante, Lia não se moveu em direção ao motor. Em vez disso,
Com uma calma que desarmava a agressividade do ambiente, ela tirou do bolso de seu macacão um tablet. Não era um aparelho de última geração, reluzente e fino como os que enchiam os bolsos da plateia. Era um modelo mais antigo, com a tela ligeiramente arranhada e uma capa de borracha gasta. O tipo de ferramenta usada para trabalhar, não para exibir. Ricardo Bastos soltou uma risada curta e debochada. Um som que morreu rapidamente na ausência de um coro. Para ele, aquilo era o último ato patético de uma peça fadada ao fracasso. A multidão, no entanto, prendeu a respiração. A incongruência daquele gesto, a simplicidade do tablet contra a complexidade da aposta, criou uma fissura na certeza arrogante que dominava o salão. Ninguém sabia o que esperar, e essa incerteza era o primeiro golpe de Lia contra o mundo deles. Com o dedo deslizando suavemente sobre a tela gasta, Lia tocou em um ícone simples, um pequeno diagrama da Kombi. Imediatamente, um zunido suave e preciso, quase musical, emanou do teto do veículo. O som era tão diferente do ronco grosseiro de antes que causou um sobressalto coletivo. Diante dos olhos de todos, painéis que pareciam parte integrante da lataria se deslocaram com a precisão de um mecanismo de relojoaria suíça, revelando uma série de placas solares negras e elegantes. Elas se desdobraram em um leque perfeito, capturando a luz dos holofotes como se fossem a luz do sol. A lata velha acabara de florescer. O murmúrio na multidão mudou de tom. O escárnio foi substituído por uma confusão intrigada. Aquilo não era um reparo. Aquilo era design. Aquilo era coreografia mecânica, uma dança silenciosa de engenharia que ninguém ali poderia prever. Lia não deu tempo para que eles processassem o primeiro choque. Um segundo toque no tablet, em outro ícone. Desta vez, um dos grandes painéis laterais da Kombi deslizou para o lado com o mesmo zumbido silencioso, recuando para dentro da carroceria como a porta de uma nave espacial. O que foi revelado não era um interior vazio e bagunçado, como todos esperavam, mas um micro-universo de eficiência, um módulo de vida e trabalho perfeitamente compacto, onde cada milímetro cúbico havia sido otimizado. Uma mesa dobrável emergia de uma parede. Um pequeno fogão de indução estava embutido em uma bancada retrátil, e compartimentos de armazenamento inteligentes eram visíveis por toda parte. Era a personificação do luxo da independência. A Kombi não era um veículo para ir a algum lugar, era o próprio destino. A genialidade de Lia não estava apenas sob o capô, mas em cada centímetro daquele espaço. Finalmente, chegou o momento que todos esperavam. Com a mesma calma impassível, Lia caminhou até a traseira da Kombi. O coração de Ricardo Bastos batia forte contra as costuras de seu terno Armani. Uma mistura de raiva e um medo frio e rastejante que ele se recusava a reconhecer. Lia girou a maçaneta e abriu o compartimento do motor. A multidão se inclinou para a frente, os engenheiros alemães empurrando para ter uma visão melhor. O que viram os deixou sem ar. Onde deveria estar um motor boxer a ar, sujo de graxa e emaranhado em fios e mangueiras, havia uma visão de ordem e minimalismo. Um powertrain elétrico customizado, polido e compacto, brilhava sob a luz. Cabos grossos de cor laranja corriam em ângulos perfeitos, conectados a um controlador central que pulsava com uma luz azul suave. Era uma obra-prima de engenharia. Limpa, silenciosa e letalmente eficiente. Parecia mais o coração de um caça stealth do que o motor de uma van dos anos 70. Ricardo, Hans e Pierre se aproximaram, seus rostos uma máscara de incredulidade. Eles eram os sumos sacerdotes da engenharia automotiva, e aquilo era uma heresia. Eles esperavam encontrar um amontoado de peças de segunda mão, um projeto amador que pudessem desmantelar verbalmente em segundos. Em vez disso, encontraram um layout tão elegante e integrado que envergonhava os compartimentos de motor superlotados de seus próprios supercarros de milhões de reais. Hans, o engenheiro-chefe, começou a examinar a arquitetura do sistema com olhos treinados, procurando uma falha, um erro, um atalho. Ele viu as baterias, de alta densidade, mas não eram revolucionárias. Viu o motor elétrico, potente, mas era uma tecnologia conhecida. Ele não conseguia encontrar o truque.
Sua frustração era visível, a testa franzida em concentração. Ele sabia que estava olhando para algo extraordinário, mas não conseguia entender o porquê. Lia percebeu a confusão deles e, pela primeira vez, um leve sorriso tocou seus lábios. Não era um sorriso de triunfo, mas o de uma professora paciente diante de alunos esforçados. Ela não ergueu a voz. Apontou com o dedo, a unha quebrada indicando um pequeno componente metálico, um cilindro do tamanho de uma lata de refrigerante, aninhado discretamente perto do eixo de transmissão. "O segredo não está na bateria, senhores", disse ela, sua voz clara e firme. "Qualquer um pode comprar baterias potentes. O segredo está na energia que não se desperdiça." Ricardo zombou. "Recuperação de energia? CARES. Nós inventamos isso. Nossos sistemas são os mais avançados do mundo." Lia o ignorou completamente. Seu foco nos engenheiros que, diferentemente de seu chefe, sabiam que estavam à beira de uma revelação. "Seus sistemas", continuou Lia, "são eficientes, mas burros. Eles recuperam energia apenas durante a frenagem. Mas e toda a energia vibracional dissipada pelo chassi em movimento? E a energia potencial perdida em declives suaves? Tudo isso é jogado fora como ruído." Ela então tocou no pequeno cilindro. "Este sistema adapta um princípio de recuperação de energia por ressonância harmônica, descrito em um boletim técnico obscuro da Volkswagen para o Fusca, datado de 1952. Um conceito que seus antecessores abandonaram por ser complexo demais para a eletrônica da época." Os olhos de Hans se arregalaram. Ele se lembrava vagamente de ter lido sobre aquela teoria em um livro de história da engenharia, descartando-a como uma curiosidade acadêmica. Uma ideia de 52 anos, esquecida por todos, ressuscitada e aperfeiçoada por uma garota em uma garagem. Mas a genialidade do passado era apenas metade da equação. Lia continuou, sua voz ganhando um tom de paixão contida. "Sozinho, o princípio de 1952 é ineficiente. A chave foi combiná-lo com um algoritmo de distribuição de torque preditivo que eu mesma programei." Ela ergueu seu tablet. "A Kombi usa seus sensores para ler a estrada à frente, analisando a inclinação, a qualidade do asfalto e até mesmo a densidade do ar. O algoritmo então decide, milissegundo por milissegundo, se é mais eficiente usar a energia da bateria, a energia recuperada da frenagem ou a energia sutil capturada pela ressonância do chassi. Ela não apenas se move, ela dança com a física." A complexidade da solução era estonteante. Ela havia unido a sabedoria esquecida da mecânica analógica com o poder de ponta da programação e da inteligência artificial. Foi então que ela desferiu o golpe final, os números que transformariam a admiração em choque puro. "O resultado", disse ela, olhando diretamente para Ricardo Bastos, "é uma autonomia de 800 quilômetros com uma única carga. E com os painéis solares e a otimização de energia, ela pode ser completamente autossuficiente por até um mês, funcionando como casa e escritório, sem precisar de nenhuma fonte de energia externa." Um suspiro coletivo percorreu a multidão. 800 quilômetros. Era o santo graal da indústria de veículos elétricos, um número que a Bastos Motors, com seu orçamento bilionário de pesquisa e desenvolvimento, vinha perseguindo desesperadamente e publicamente falhando em alcançar. A lata velha não apenas era inovadora, ela superava, em um dos quesitos mais importantes, os carros mais caros e avançados do planeta. Com o silêncio do salão agora tão pesado que parecia sólido, Lia fez seu último gesto. Ela virou a tela de seu tablet para que todos vissem e tocou em um grande botão verde virtual com a palavra iniciar. Nenhuma explosão, nenhum rugido, apenas o mesmo zumbido quase inaudível de antes, que agora se tornava contínuo, a melodia da eficiência perfeita. As luzes do painel dentro da Kombi se acenderam, e um display digital customizado, onde antes havia um velocímetro analógico, mostrou o status Sistema Online, em letras verdes e brilhantes. O veículo estava vivo, quieto, poderoso, pronto. O contraste com os motores barulhentos e agressivos ao redor era a declaração final. O futuro, como Lia o via,
não era sobre barulho e fúria, era sobre inteligência silenciosa. O silêncio absoluto foi quebrado por um único sussurro. Hans, o engenheiro-chefe alemão, estava pálido. Seus olhos percorriam o motor, o tablet e o rosto calmo de Lia. Sua mente de engenheiro processava a impossibilidade do que via, a elegância da solução, a profundidade do conhecimento necessário para concebê-la. Ele, um mestre em seu campo, com décadas de experiência e recursos ilimitados, havia sido superado por uma jovem com um celular de tela trincada e manuais velhos. Toda a sua arrogância profissional se desfez em um instante, substituída por um respeito puro e avassalador. Inclinando-se para seu colega, mas com a voz trêmula o suficiente para ser captada pelo microfone de lapela do vlogger, ele murmurou em um português carregado de espanto: "Incrível! É simplesmente incrível! Comente respeito se você acredita que Lia merecia essa transformação." O sussurro de Hans foi a faísca na palha seca, foi a permissão que a multidão precisava para liberar a emoção represada. Um homem no fundo do salão, um dos clientes bilionários que antes zombara, começou a aplaudir. Foi um aplauso lento, deliberado, respeitoso. Outro se juntou a ele. E então, como uma onda que começa pequena e cresce até se tornar um tsunami, o som se espalhou. Em segundos, o salão inteiro explodiu em uma ovação estrondosa. Não eram os aplausos educados de um evento corporativo. Era um rugido de catarse, uma celebração da genialidade, um pedido de desculpas coletivo. As pessoas estavam aplaudindo a Kombi, aplaudindo a inteligência, aplaudindo a garota que ousou desafiar o impossível. A humilhação havia sido transmutada em adoração, e o som dos aplausos lavava a alma de Lia, enquanto se chocava contra Ricardo Bastos como uma muralha, demolindo seu mundo de certezas. Mas em meio ao rugido da ovação, Ricardo Bastos não se movia. Ele não ouvia os aplausos. Seu universo, antes vasto e preenchido por seu próprio ego, havia se contraído a um único ponto focal. Sua pele, bronzeada artificialmente, adquiriu uma palidez doentia sob os holofotes. Sua respiração, antes imponente e controlada, tornou-se curta e irregular. A máscara de arrogância, forjada ao longo de décadas de sucesso implacável, começou a rachar, e por baixo dela, algo frágil e há muito enterrado veio à tona. Seus olhos, que antes disparavam desprezo, estavam agora fixos, vidrados, olhando para além do motor brilhante, para dentro da cabine da Kombi. Ele não via mais a engenharia, ele via um fantasma. A multidão celebrava a vitória de Lia, mas Ricardo estava testemunhando o início de sua própria e dolorosa derrota, uma que não tinha nada a ver com dinheiro ou reputação, mas com sua alma. Presa com um simples pedaço de fita adesiva no painel, ao lado do display digital que Lia havia criado, estava uma pequena foto em preto e branco, amarelada pelo tempo. Nela, uma garotinha de tranças sorria, sentada no colo de um homem mais velho de macacão, ambos cobertos de graxa, felizes. Era Lia e seu avô em um momento de pura alegria e cumplicidade, um universo de amor e sonhos contido em um quadrado de papel frágil. Para qualquer outra pessoa, era uma imagem tocante. Para Ricardo Bastos, era a chave que destrancava um cofre de dor que ele mantivera selado por 5 longos anos. Cada detalhe da foto era uma agulha em seu coração. O brilho nos olhos da criança, a admiração pelo seu herói, a promessa de um futuro que ela mesma construiria com as próprias mãos. Aquele pequeno retrato não era uma decoração, era um espelho cruel que refletia tudo o que ele havia perdido e destruído. Suas mãos, que antes gesticulavam com poder, agora tremiam violentamente. Com um movimento espasmódico e desajeitado, ele enfiou a mão no bolso interno de seu blazer, tateando em busca de sua carteira. A multidão, percebendo a mudança drástica em seu comportamento, começou a silenciar. O som dos aplausos diminuiu, substituído por um murmúrio confuso. Ele puxou a carteira de couro caríssimo e, ao abri-la, seus dedos trêmulos deixaram cair uma foto gasta e dobrada, que flutuou até o chão de mármore. O vlogger, sentindo a mudança dramática, aproximou-se,
sua câmera focando impiedosamente no pequeno retângulo caído. A imagem mostrava uma adolescente com o mesmo sorriso sonhador e determinado de Lia, seus cabelos presos para trás, ao lado de um kart que ela mesma parecia ter montado. Era Helena, sua filha. O silêncio no salão agora era absoluto, pesado, prenhe de uma tragédia que ninguém ali conhecia. Ricardo não se abaixou para pegar a foto. Ele apenas a encarou, caída no chão frio. E então ele falou, mas a voz que saiu não era a do CEO trovejante. Era um sussurro quebrado, carregado de uma agonia tão palpável que fez o ar vibrar. Minha filha, ele começou, as palavras se engasgando em sua garganta. Helena, ela morreu há 5 anos. Um acidente, depois de uma briga nossa. Ele ergueu os olhos marejados para Lia, mas não havia. Ela queria ser engenheira, como você. Ela não queria saber de carros rápidos e barulhentos. Ela dizia que queria construir carros inteligentes, que tivessem alma. Sua voz falhou completamente. E eu ri dela. Eu disse que era uma perda de tempo, que era coisa de homem, que ela deveria estudar administração, assumir a empresa. Eu disse a ela que seus sonhos eram pequenos. A confissão pública o esvaziou de toda a sua força. O peso daquela memória, agora verbalizada pela primeira vez, o esmagou. Ele olhou para a Kombi, para a genialidade silenciosa e eficiente que Lia havia criado, e viu o sonho de Helena realizado. Viu a alma, a inteligência, a paixão que ele havia esmagado em sua própria filha, florescendo ali diante dele, na criação da jovem que ele acabara de tentar humilhar da mesma forma. A ironia era cósmica, uma punição poética e devastadora. Você fez o que eu disse a ela que era impossível. Ele soluçou. E as lágrimas, que ele segurara por 5 anos de luto sufocado, finalmente romperam as comportas. Elas escorreram por seu rosto, deixando rastros em sua fachada de poder, lavando a arrogância e expondo a dor crua de um pai que falhou da maneira mais profunda e irreversível possível. Ele não havia perdido a filha apenas para a morte. Ele a havia perdido muito antes, para seu próprio orgulho cego. O colapso foi total. As pernas de Ricardo Bastos cederam como se seus ossos tivessem se transformado em pó. Ele caiu de joelhos no chão de mármore polido, o som de seu terno caro batendo na pedra ecoando no silêncio atônito. Ali, o titã da indústria automotiva, o homem que valia bilhões, estava ajoelhado diante de uma Kombi velha e de uma mecânica de 23 anos, o corpo sacudido por soluços que vinham do fundo de sua alma partida. Ele não era mais um CEO, um antagonista, um homem rico. Era apenas um pai de luto, confrontado com o fantasma de seu maior arrependimento. Perdão, ele engasgou, a palavra dirigida a Lia, a Helena, ao universo. Meu Deus, me perdoe. Eu sinto muito. A redenção começou naquele instante, não com um ato de grandeza, mas com o ato mais fundamentalmente humano de todos. A quebra completa, a admissão de sua falha e um pedido de perdão nascido do mais profundo e doloroso arrependimento. 10 meses se passaram. O eco daquela ovação no salão de supercarros não havia se dissipado. Ele havia se transformado em ação. A primeira prova disso não estava em um outdoor ou na capa de uma revista, mas na fachada recém-pintada da Escola Técnica Estadual Antônio de Andrade. O nome do avô de Lia agora imortalizado em letras de metal polido. O dinheiro da aposta, potencializado por uma doação anônima que todos sabiam de onde vinha, havia revitalizado o lugar. Laboratórios que antes abrigavam equipamentos obsoletos e enferrujados agora brilhavam com bancadas de eletrônica de ponta, impressoras 3D e simuladores de diagnóstico automotivo. O cheiro de mofo e desânimo fora substituído pelo aroma energizante de solda fresca e pela eletricidade da esperança. Jovens, que antes viam a mecânica como um destino de baixa renda, agora viam um portal para a inovação, todos inspirados pela lenda local da garota que dobrou um império com uma Kombi. Lia, contudo, não estava apenas administrando uma fundação à distância. A Bastos Motors, cambaleando sob o impacto da revelação, precisava dela para sobreviver à sua própria crise de identidade. Ricardo,
Em seu primeiro ato de redenção, não lhe ofereceu um emprego, mas uma parceria. Lia se tornou a chefe e sócia fundadora do recém-criado Departamento de Inovação Sustentável, um setor que respondia diretamente a ninguém menos que ela. Sua antiga garagem foi trocada por um laboratório de vidro e aço escovado no coração da sede da empresa. Mas ela insistiu que uma parede inteira fosse um painel de ferramentas real, com suas próprias chaves de boca gastas montadas ao lado de osciloscópios de milhões de dólares. Era um lembrete constante, para ela e para todos, de onde ela veio e de que o verdadeiro valor estava na aplicação do conhecimento, não em sua exibição. Ela se tornou a consciência da empresa, sua bússola moral e seu motor intelectual. A Kombi, agora oficialmente batizada de Arca 1, tornou-se o artefato mais precioso do Museu da Bastos Motors, um símbolo da revolução que ela iniciou. Mas Lia sabia que símbolos não mudam o mundo. Produtos acessíveis, sim. Sob sua liderança, a Arca estava sendo preparada para a produção em série. Não como um veículo de luxo, mas como uma plataforma modular e acessível, projetada para pequenas empresas, viajantes e pessoas que precisavam de uma casa e um escritório sobre rodas. Ela lutou contra o departamento de marketing, que queria adicionar acabamentos em couro e aumentar o preço, mantendo-se fiel à visão de seu avô. Engenhosidade para o povo, não para a elite. A Arca de produção manteria seu design simples e sua eficiência revolucionária, provando que a verdadeira inovação não era excludente, mas sim libertadora, um testemunho do sonho que um dia floresceu em uma pequena oficina de bairro. Paralelamente, a confissão de Ricardo Bastos floresceu em algo tangível e poderoso. Usando o valor da aposta como semente, ele investiu dezenas de milhões de seu próprio patrimônio para criar a Fundação Helena. Sua missão era simples e direta: financiar a educação de jovens mecânicos, engenheiros e designers de baixa renda, com um foco especial em apoiar jovens mulheres que entravam em campos dominados por homens. A fundação não apenas pagava por mensalidades e equipamentos, ela criava programas de mentoria, conectando estudantes promissores com os melhores cérebros da indústria. Lia, naturalmente, foi nomeada presidente do conselho. A dor de Ricardo por sua filha não desapareceu, mas foi transmutada. Ele estava construindo o legado que negara a Helena, garantindo que centenas de outras Helenas e Lias tivessem a chance que sua própria filha nunca teve. A transformação de Ricardo, no entanto, foi mais profunda do que sua filantropia. A arrogância que o definia foi substituída por uma humildade quieta e curiosa. A cena mais comum nas noites de quinta-feira, no novo laboratório da escola técnica, era a visão surreal de Ricardo Bastos, o bilionário, sem seu terno de grife, vestindo um macacão azul limpo, inclinado sobre um motor elétrico desmontado. Ao seu lado, Lia, agora sua mentora, explicava pacientemente os princípios de um inversor de frequência. Ele se matriculou no curso técnico noturno, não como um golpe de publicidade, mas com um desejo genuíno de aprender. Ele queria entender a linguagem que sua filha falava, a linguagem que Lia dominava. Para ele, aprender a usar um multímetro era uma forma de penitência, um ato de amor tardio e um caminho para, finalmente, encontrar a paz. O ex-imperador estava aprendendo a servir. A pequena garagem de Lia, embora preservada como um santuário pessoal, foi sucedida por um novo espaço, o Sea Laboratório Arca, financiado pela Bastos Motors, mas operado de forma independente por Lia. O laboratório era o seu reino. Era menos uma oficina e mais um think tank de hardware, um lugar onde as ideias mais radicais podiam ser prototipadas. Paredes de vidro permitiam que pedestres na rua vissem os projetos em andamento, desmistificando a engenharia de ponta. O espaço não tinha hierarquia. Engenheiros com doutorado trabalhavam lado a lado com os melhores alunos da Fundação Helena, que recebiam estágios remunerados ali. O cheiro de graxa ainda estava presente, mas agora misturado com o cheiro de café fresco e a energia elétrica da colaboração. Era a visão de seu avô ampliada, em uma escala que ele nunca ousaria sonhar,
um ecossistema de inovação construído sobre mérito e paixão. O impacto social de Lia se espalhou em ondas concêntricas. Ela instituiu um programa onde cada funcionário da Bastos Motors, incluindo os executivos de alto escalão, era obrigado a passar um dia por mês como voluntário na Fundação Helena, seja ensinando uma aula básica ou simplesmente limpando o chão da oficina. A iniciativa quebrou as barreiras de classe dentro da empresa de uma forma que nenhuma palestra de RH jamais poderia. Os engenheiros de camisa engomada aprenderam a respeitar os jovens de mãos sujas, vendo neles a mesma centelha de genialidade que viram em Lia. Ela não estava apenas projetando carros, estava reprojetando uma cultura, provando que o talento floresce em qualquer lugar, desde que receba luz e solo fértil para crescer, transformando a empresa que a humilhou em um modelo de responsabilidade social e meritocracia. A indústria automotiva, um transatlântico lento para mudar de curso, foi forçada a reagir. A solução Lia, como a imprensa a apelidou, tornou-se o tópico mais quente em todas as salas de reunião de engenharia de Stuttgart a Detroit. A eficiência da Arca expôs a verdade incômoda de que a indústria havia se concentrado demais em força bruta e potência, negligenciando a elegância da eficiência. A corrida por mais cavalos de potência foi subitamente ofuscada por uma nova corrida. A corrida por maior autonomia e sustentabilidade. Manuais técnicos esquecidos foram desenterrados de arquivos empoeirados, e jovens programadores foram repentinamente mais valorizados do que engenheiros de motores a combustão com décadas de experiência. Uma única Kombi de 1978, nas mãos certas, havia redefinido o futuro do transporte pessoal, provando que a inovação mais disruptiva muitas vezes vem das margens, não do centro do poder. Ricardo encontrou uma forma de paz que o dinheiro nunca pôde comprar. Ele não falava mais de Helena com a dor aguda da perda, mas com um brilho de orgulho nos olhos. Em uma entrevista, com Lia ao seu lado, ele compartilhou a foto de sua filha ao lado do kart. Helena venceu, disse ele, a voz firme. Ela não está aqui para ver, mas a visão dela, de carros com alma e inteligência, está se tornando realidade através da Lia e de todos os estudantes que estamos apoiando. Eu não estou consertando meu erro, porque isso é impossível. Estou tentando construir algo que a deixaria orgulhosa. A redenção não apagou seu passado, mas deu-lhe um novo significado. Sua dor se tornou seu propósito, e ao honrar o sonho de sua filha, ele finalmente começou a curar a si mesmo, transformando seu maior arrependimento em sua mais nobre missão. Lia, por sua vez, carregava seu novo status com a mesma graça silenciosa com que suportou a humilhação. Ela ainda usava seus macacões, embora agora feitos sob medida e sem manchas de graxa permanentes. Ela ouvia mais do que falava nas reuniões do conselho, mas quando falava, todos, de estagiários a bilionários, se calavam para ouvir. Sua autoridade não vinha de seu título ou de sua participação acionária. Vinha da admiração genuína que todos sentiam por ela. Ela nunca levantou a voz, nunca humilhou um engenheiro que cometeu um erro, nunca esqueceu o nome de um único estudante da fundação. Ela permaneceu humilde, mas agora sua humildade era blindada com um poder inquestionável. Ela não se tornou como eles. Ela os forçou a se tornarem um pouco mais como ela, provando que a verdadeira força não reside em dominar os outros, mas em elevá-los. A cena final se passa 2 anos e meio depois daquele dia fatídico. Dentro do laboratório Arca, a luz do fim de tarde ilumina uma grande mesa de projetos. Sobre ela, um holograma 3D de um novo veículo modular, a Arca 2, gira lentamente no ar. Lia e Ricardo estão lado a lado, ambos em trajes de trabalho. Ele aponta para uma parte do holograma, uma expressão de dúvida genuína em seu rosto. Lia, eu ainda não entendo como o sistema de distribuição de carga vai se equilibrar com a entrada de energia solar em tempo real. A matemática parece instável. Lia sorri, um sorriso genuíno de professora orgulhosa de seu aluno dedicado. Ela toca o holograma, ampliando o diagrama de fluxo de energia. Você está pensando linearmente, Ricardo. O segredo não é o equilíbrio. É o caos controlado.
Deixe-me mostrar. O antigo humilhado agora era o mestre e o arrogante opressor, seu aluno mais ávido, em um ciclo perfeito de justiça e legado. E assim, em um mundo que tantas vezes tenta nos convencer de que o valor é medido pelo preço da sua roupa ou pelo carro que você dirige, eles aprenderam a lição mais profunda de todas. Aprenderam que o verdadeiro talento não tem gênero, aparência ou classe social. Aprenderam que a genialidade pode florescer na mais humilde das garagens e que a arrogância é apenas o escudo frágil da ignorância. A história de Lia e Ricardo não foi apenas sobre a vitória de um azarão ou a queda de um titã. Foi a prova viva de que a redenção é possível, que o legado é a única riqueza que perdura e que a justiça, por mais que demore, sempre encontra um caminho para realinhar o universo, não com vingança, mas com a beleza avassaladora da verdade.